Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 minutos. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel, episódio 6. Hoje a gente junta dois capítulos, o 4 das finalidades e instrumentos especiais de política agrícola e o 5 dos créditos a cooperativas de produção agropecuária. Por que juntar os dois? Porque os dois são aplicações específicas do que a gente aprendeu no capítulo 3. O capítulo 4 pega as 4 modalidades e as adapta para situações particulares, como pesca, sementes e mercado futuro. O capítulo 5 faz o mesmo, mas para um tipo de tomador que é a cooperativa. Nenhum dos dois cria regra nova do zero, os dois modulam a regra geral. Vamos começar pelo financiamento para garantia de preços ao produtor. A finalidade dele é permitir ao produtor vender a produção por um valor não inferior ao preço mínimo, quando o produto está na política de garantia de preços, ou não inferior ao preço de referência, quando ele tem preço de referência no manual. E quem toma o crédito? 3 grupos, e todos precisam comprovar que compraram direto do produtor, das associações dele ou das cooperativas, por preço não inferior ao mínimo. Primeiro, cooperativas de produtores rurais na atividade de beneficiamento ou industrialização. Segundo, beneficiadores e agroindústrias. Terceiro, cerealistas que exerçam cumulativamente limpeza, padronização, armazenamento e comercialização. A palavra cumulativamente de novo. De novo, e ela vem lá da Lei de Política Agrícola, que a gente viu no episódio 1. Quem só armazena não é cerealista para esse fim. Tem uma regra de preço que eu achei curiosa. É a regra dos 40 e 80. Se o preço médio pago ao produtor ultrapassar em 40% o preço mínimo ou de referência da região, o banco pode considerar como valor base do financiamento até 80% do preço médio efetivamente pago, comprovado por documento fiscal. Qual o sentido disso? O preço mínimo às vezes fica muito defasado em relação ao mercado. Se o financiamento ficasse preso a ele, o comprador não teria caixa suficiente para pagar o produtor pelo preço real. A regra dos 40 e 80 destrava isso sem financiar 100% do mercado. E as garantias? Devem incorporar obrigatoriamente, no mínimo, o penhor dos produtos estocados. E há uma exigência documental pesada, relação por produtor-vendedor, com cadastro de pessoa física ou jurídica, quantidade adquirida, valor pago, data da compra, safra, produto, município e estado de origem. Essas informações ficam à disposição do Banco Central por 5 anos, em base eletrônica. E as vedações? 2. Vedado para avicultura de corte e suinocultura exploradas sob regime de parceria. E vedado para cana-de-açúcar. Repare o contraste com a estocagem, que admite cana desde que haja contrato formal com a usina. E como se amortiza esse financiamento? Na medida em que o produto apenhado é comercializado, beneficiado ou industrializado, mas admite-se a continuidade da operação mediante substituição da garantia, e as substituições admitidas dizem muito sobre a lógica da linha. Pode substituir por produto da mesma espécie, por títulos representativos da venda, com vencimento não superior ao da operação. Por algodão em pluma ou fio 100% algodão nas operações de algodão em caroço. E no caso do milho, por derivados ou até por carnes suínas e de aves e seus derivados. Carnes no lugar do milho. Parece estranho, mas é coerente. O milho virou ração, a ração virou animal, o animal virou carne. A garantia acompanha a transformação econômica do produto, em vez de travar o processo produtivo. É o mesmo raciocínio que permite substituir por derivados do produto in natura nas demais situações. Vamos para sementes e mudas. O objetivo é financiar custeio, investimento, comercialização e industrialização da produção de sementes ou mudas fiscalizadas ou certificadas. E aqui a prova gosta de testar quem é quem. Então define os 3. Produtor de sementes é quem multiplica sementes matrizes em campos especiais próprios ou de cooperantes, ou quem beneficia a colheita própria ou de cooperante. Produtor de mudas é quem forma mudas em viveiro próprio ou de cooperante, com matrizes selecionadas e defesa sanitária permanente.
E cooperante é quem multiplica sementes ou mudas em campo ou viveiro especial, mediante contrato de cooperação com o produtor ou com o órgão público. E o que o banco exige? Registro do produtor no órgão federal responsável. Credenciamento para a produção de sementes no ano agrícola anterior, sendo que para quem está começando admite-se credenciamento posterior, comprovado durante a vigência. Relação de produtores ou cooperantes indicando lavoura, área, localização e cultivar. E cópia do contrato de cooperação, quando for cooperante. Os prazos. No custeio são 4, 16 meses para a multiplicação, 22 meses quando a operação abrange multiplicação e beneficiamento, 240 dias para beneficiamento, inclusive distribuição, e 180 dias só para distribuição. Na comercialização, o desconto de título a favor do cooperante vai a 240 dias e a favor do produtor de sementes e mudas, 120 dias. E o milho, que tem regras próprias. Beneficiamento e distribuição de sementes de milho fiscalizadas ou certificadas podem chegar a 420 dias. É o prazo mais longo dessa seção. E financiamentos com prazo superior a 360 dias ficam sujeitos a encargos reajustáveis. Tem uma vedação nessa seção. Uma só e é boa. Vedado crédito para repasse a cooperantes, salvo se a proposta for de cooperativa de produtores rurais. Terceira seção, pesca e aquicultura. Prover recursos nas 4 modalidades. Os beneficiários são pessoas físicas ou jurídicas que explorem pesca e aquicultura com fins comerciais, incluídos os armadores de pesca. E como se classifica a pesca? Industrial e artesanal. Industrial é exercida por pessoa física ou jurídica com pescadores profissionais empregados ou em parceria por cotas partes, usando embarcações de pequeno, médio ou grande porte. Artesanal é a do pescador profissional autônomo ou em economia familiar, com meios próprios ou contrato de parceria, podendo ser desembarcada ou usar embarcação de pequeno porte. E o porte da embarcação? Medido por arqueação bruta, e os números caem. Pequeno porte é até 20, médio porte é acima de 20 e abaixo de 100, grande porte é igual ou acima de 100. E os prazos? No custeio, a aquicultura vai até 2 anos, conforme o ciclo da espécie, e a pesca vai até 185 dias após o fim do período de defeso da espécie-alvo. Guarde essa referência ao defeso, porque ela reaparece no PRONAF. Na comercialização, o prazo é de até 6 meses, exceto o financiamento para garantia de preços, que segue a regra dele. Tem exigência de licença. Para captura, exige-se inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e licença. E tem uma regra de nacionalidade que cai. Empresa de conservação, beneficiamento ou industrialização só recebe crédito se mais da metade da matéria-prima vier de capturas em águas territoriais brasileiras, por pessoas físicas ou jurídicas nacionais. E o pescado que o associado entrega à cooperativa? É considerado captura própria da cooperativa. É a mesma ficção jurídica do capítulo 5 que a gente vai ver daqui a pouco. Quarta seção, prestação de serviços mecanizados. Curta, financia custeio e investimento de quem presta serviço mecanizado de natureza agropecuária em imóveis rurais. A comprovação é por inscrição como contribuinte do imposto sobre serviços na categoria específica, no caso de pessoa física, ou pelos atos constitutivos, no caso de pessoa jurídica. E o que o plano precisa mostrar? 4 coisas: área de atuação, demonstrativo dos serviços prestados no último biênio, inventário das máquinas e equipamentos e projeção da demanda durante a vigência do financiamento. O custeio tem prazo máximo de 1 ano e é vedada a compra de máquina ou equipamento obsoleto. Quinta seção, proteção de preços em mercado futuro e de opções. Essa parece complexa. Parece, mas a lógica é simples. É uma modalidade de crédito de comercialização para o produtor se proteger de queda de preço. Os beneficiários são produtores rurais e suas cooperativas de produção. O que é financiável? 3 itens: margem de garantia, margem adicional e ajustes diários nas vendas futuras, prêmios de contratos de opção de venda,
e as taxas e emolumentos das bolsas ou do mercado de balcão. Tem limite de quantidade. Tem, e ele é o coração da regra. O produtor não pode proteger mais do que a estimativa de produção da safra a colher, somada à produção própria em estoque. A cooperativa não pode exceder 100% do volume médio de recepção anual de produto dos associados ativos nas últimas 3 safras. Ou seja, é proteção, não é aposta. Essa é a frase: você só pode proteger o que efetivamente tem ou vai ter, e existe uma vedação explícita nessa linha. É vedado ao financiado deter posição líquida comprada do mesmo ativo objeto em outro intermediário. Se ele está vendido aqui e comprado ali, deixou de ser proteção. E os fluxos de dinheiro? Ajustes diários positivos e resgate de margem amortizam obrigatoriamente o saldo da linha. Se a linha já estiver toda amortizada, os fluxos posteriores vão para um fundo administrado pelo banco em favor do financiado, aplicado exclusivamente em títulos públicos federais, com taxa de administração de no máximo 2% ao ano. E a margem de garantia é remunerada ao financiado a, no mínimo, 90% da taxa Selic. Tem uma regra sobre reverter a posição. Tem, e ela distingue futuros de opções. Em futuros, é permitido reverter a posição a qualquer momento. Em opções, nem a reversão nem o exercício são permitidos antes de 10 dias do vencimento da opção. Sexta seção: integração. Trata do custeio de avicultura, suinocultura e piscicultura sob regime de integração, com recursos obrigatórios e recursos não controlados, observada a lei da integração. Define integrado e integradora. Integrado é o produtor rural, pessoa física ou jurídica, vinculado por contrato, que recebe bens ou serviços e fornece matéria-prima ou bens. Integradora é a pessoa jurídica que fornece bens, insumos e serviços e recebe a matéria-prima ou o produto acabado. E como funciona o crédito? O crédito é concedido à integradora, mas o orçamento tem que trazer uma lista individualizada, por nome e cadastro, com o valor previsto para cada integrado. E o total concedido à integradora é igual à soma desses valores. Nas operações contratadas a partir de julho de 2025, essa lista é registrada no SICOR no ato da contratação. O que o banco tem que verificar? Uma lista bem específica. Existência do contrato de integração nos termos da lei. Existência e funcionamento da Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, a chamada CADEC. Fornecimento pelo integrador de projeto técnico das instalações, plano de descarte de embalagens e plano de manejo de resíduos e de animais mortos. Que os custos financeiros dos insumos adiantados pelo integrador não superem as taxas captadas. E a existência do documento de informação pré-contratual, entregue antes da formalização e validado pela CADEC em estudo de viabilidade. Última seção do capítulo 4: o Fundo de Terras. É o financiamento para aquisição de imóvel rural com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Os beneficiários são trabalhadores rurais não proprietários, preferencialmente assalariados, parceiros, poceiros e arrendatários, com no mínimo 5 anos de experiência na atividade rural. E também agricultores proprietários de imóvel com área inferior à propriedade familiar e comprovadamente insuficiente para o sustento da família. Os números. Reembolso de até 25 anos, incluídos até 36 meses de carência. Garantia por hipoteca ou alienação fiduciária dos imóveis financiados. Limite de renda bruta familiar de média mensal de R$ 18.000, não podendo ultrapassar R$ 216.000 por ano. E a amortização é pelo sistema de prestações constantes. E quando o produtor contrata essa proteção? Até o final do período de comercialização de cada cultura no ano agrícola, sendo permitida a modalidade de crédito rotativo, ou quando houver custeio na mesma data da contratação do custeio, e o reembolso coincide com o encerramento da operação de futuros, com o vencimento do contrato de opções ou com o vencimento do custeio quando estiver vinculado a ele. Vamos para o capítulo 5: cooperativas. Qual a primeira distinção? A distinção que organiza o capítulo inteiro. A cooperativa pode tomar crédito em 2 condições diferentes.
na condição de produtor rural para empreendimentos que são dela mesma, e aí ela se sujeita às normas gerais aplicáveis a qualquer produtor, inclusive quanto aos limites por produtor, ou na condição de sociedade prestadora de serviços aos cooperados. E nessa segunda condição, o que ela pode fazer? 3 coisas: atendimento a cooperados, industrialização e comercialização, mas restrita a 4 instrumentos: desconto de duplicata rural, desconto de nota promissória rural, financiamento para garantia de preços e financiamento para aquisição de café. Fora disso, ela ainda pode tomar crédito para consolidar a estrutura patrimonial, com integralização de cotas partes e antecipação de recursos de taxa de retenção. Tem uma regra que viabiliza tudo isso. E é a regra mais importante do capítulo: consideram-se de produção própria da cooperativa os produtos que ela receber de seus associados. Sem essa ficção, a cooperativa nunca cumpriria o requisito de produção própria da industrialização. O que a cooperativa precisa apresentar ao banco? Um orçamento, plano ou projeto com 4 demonstrativos, compatibilidade do crédito com a demanda dos associados e com a capacidade operacional da cooperativa, aplicação dos recursos na finalidade específica, distribuição do atendimento aos associados, e nos casos de garantia de preços e de aquisição de café, a origem dos produtos a adquirir e os preços pagos aos produtores. E se a cooperativa quiser comprar máquina para prestar serviço aos associados? Isso é investimento em atendimento a cooperados e tem 2 exigências específicas. O banco ajusta o cronograma de reembolso à previsão de pagamento dos serviços pelos associados, em função do ciclo das atividades deles. E precisa obter compromisso formal, no ato da contratação, de que a prestação de serviço será acompanhada de assistência técnica ao usuário. Não basta alugar a máquina, tem que orientar quem vai usar. Vamos ao atendimento a cooperados. O que é o adiantamento? São recursos que a cooperativa antecipa ao cooperado por conta de produtos que ele entregou para venda. O crédito é dimensionado pela capacidade de comercialização da cooperativa e pela estimativa de produção dos associados. E os prazos? 120 dias quando o adiantamento estiver vinculado especificamente a hortifrutigranjeiros e 240 dias nos demais casos. E tem um limite de caixa que cai muito. As liberações do financiador não podem exceder a demanda projetada para um mês. Um mês só. Um mês, a ideia é impedir que a cooperativa forme caixa com dinheiro subsidiado. E existe cláusula obrigatória. A cooperativa se compromete a recolher ao financiador o valor dos adiantamentos assim que receber pela venda dos produtos e a disponibilizar os títulos das vendas a prazo para fiscalização. E quando a cooperativa compra insumo para revender ao cooperado? Aí valem 3 regras fortes. O montante do crédito deve corresponder à demanda apresentada pelos cooperados. É vedada a formação de estoques excedentes à demanda de cada ciclo. E existe uma cláusula que impede duplo financiamento. A cooperativa é obrigada a exigir pagamento à vista dos insumos entregues ao associado, se esse associado obteve financiamento de custeio em qualquer instituição financeira para aquela lavoura. Essa é boa. É a que separa quem leu de quem não leu. E tem prazo documental. A cooperativa apresenta ao financiador, até 120 dias antes do vencimento da operação, a relação dos beneficiários por nome e cadastro, com o valor dos insumos de cada um, incluindo os fornecimentos à vista e a prazo. A diferença entre o valor financiado e a soma dos fornecimentos informados deve ser desclassificada. E a integralização de cotas partes? É o crédito para a cooperativa antecipar recursos por conta dos débitos dos associados relativos às cotas subscritas. Os recursos podem ir para capital de giro, custeio, investimento ou saneamento financeiro. Como funciona a mecânica? No ato da subscrição, a cooperativa exige do associado notas promissórias com valor e vencimento iguais às parcelas da integralização, e essas notas são dadas em caução ao financiador. O cronograma de reembolso é ajustado ao vencimento dessas notas, com pagamento das prestações em até 15 dias depois. E os prazos?
Até 6 anos, incluída a carência, para parcela aplicada em investimento fixo ou em saneamento financeiro, e até 3 anos nos demais casos. Tem ainda uma exigência de fiscalização específica. A integralização e a sua contabilização devem ser comprovadas mediante perícia, em até 15 dias de cada liberação. E a industrialização na cooperativa? Exige que mais da metade da matéria-prima seja de produção própria, lembrando que o produto do associado conta como própria. Os recursos vão para mão de obra, serviços, materiais auxiliares, insumos, seguros e impostos, e fica excluída a aquisição da matéria-prima a ser processada. E o prazo? 2 anos para a uva e 1 ano para os demais produtos. É o mesmo padrão do capítulo 3, com a uva sempre em dobro. Fecha com os pontos da prova. Primeiro, o financiamento para garantia de preços é do comprador, com penhor obrigatório dos estoques e a regra dos 40% e 80%. Segundo, na pesca, porte é por arqueação bruta, com corte em 20 e em 100, e o custeio da pesca vai até 185 dias após o defeso. Terceiro, no mercado futuro, a proteção é limitada à produção própria estimada mais estoque e é vedado ter posição comprada em outro intermediário. Quarto, na integração, o crédito vai à integradora, mas a lista individualizada dos integrados entra no SICOR. Quinto, o fundo de terras vai a 25 anos, com até 36 meses de carência. Sexto, o produto recebido do associado conta como produção própria da cooperativa. Sétimo, adiantamento a cooperado é 120 dias em hortifrutigranjeiros e 240 nos demais, com caixa limitado a 1 mês de demanda. E no próximo? Capítulo 6, Recursos. É onde a gente descobre de onde vem o dinheiro que o banco empresta e por que ele é obrigado a emprestar. É o capítulo que dá sentido a todos os outros. Até lá, bons estudos!